Capítulo 11. Duas motos estavam estacionadas um pouco mais adiante de uma curva angulosa, onde um rapaz vestido de preto da cabeça aos pés aguardava por nós. Igor? O rosto de Richard ficou ainda mais mal encarado do que de costume. Surpresa em me encontrar? O sujeito indagou com uma voz arrastada e ar de triunfo. Pois é, meu camarada. Você não dava notícias? Shakur ficará satisfeito em saber que te achamos. O rapaz tinha a aparência desconfiada, um pescoço comprido com um pomo de Adão saliente e uma cicatriz horrorosa que atravessava seu rosto de uma extremidade à outra. Vejo que os boatos eram verdadeiros. Ela é mesmo linda. Engoli em seco. Havia perversidade em seu interesse. A gente podia aproveitar um pouco antes de concluir a missão. Que tal promover uma festinha como aquela que fizemos com a garota de Londres? Fritar uns olhinhos? Por falar nisso, deixe eu ver melhor. Achou graça da própria piada e se aproximou de mim. Fantásticas. Céus, o que ele queria dizer com fritar uns olhinhos? O que é fantástico, Igor? Outra voz, agora bem grave e até simpática, surgiu logo atrás do rapaz da cicatriz. O homem por trás dela era quase um gigante e tinha aparência simplória. Ele vinha de uma rústica estalagem mais adiante. O local parecia um armazém de beira de estrada, e a julgar pelo hálito do tal Igor, devia vender bebida alcoólica. Olhe bem, veja os olhos desta belezinha. Não me admira porque demoramos tanto para encontrá-la. As lentes são perfeitas. Congelei com a confirmação. Eles estavam interessados nas minhas pupilas anormais. É verdade, impressionante. O gigante me olhou com curiosidade. Puxa, Rick, senti sua falta. Obrigado, Ben. Os outros rapazes estão aí? Não, estão em Nápoles. Igor foi quem achou que talvez o encontrasse por aqui. Ele tem um faro. Sei, franziu a testa. E Colin? Está com eles, esperando por nós. Bom, Richard murmurou sem vontade. E aí, que tal uma festinha com ela? Ainda temos tempo, insistiu Igor. Só que desta vez faremos diferente, certo? Você começa e eu termino. A gente decide quem termina mais tarde, respondeu Richard impaciente. Vamos logo. A viagem transcorreu num clima tenso. Havia um conflito evidente entre Richard e Igor. Talvez pertencessem à mesma gangue, mas tivessem opiniões divergentes. Vez ou outra, sentia que o rapaz da cicatriz me observava com uma curiosidade doentia. De modo sincronizado, sempre que eu começava a me sentir estranha, Richard acelerava. Ou será que eu me sentia mal porque ele acelerava? Minha cabeça girava dentro de um tornado, incapaz de acreditar nas evidências ao meu redor e me deixando ainda mais confusa. Eu havia perdido tudo nas últimas horas. Minha mãe, meu mundo, minha vida. Como uma marionete, estava sendo jogada de um lugar para o outro, prisioneira de um grupo de fanáticos de algum tipo de gangue macabra. E se o pressentimento que me oprimia se confirmasse, seria eliminado em breve. Vejam, é Colin e o nosso grupo, gritou o tal do Ben após umas 2 horas de viagem. Estranho, por que estão aqui e não em Nápoles? Procurei por alguma informação ao meu redor e reconheci o nome que a placa na autoestrada sinalizava como a próxima saída, Santa Maria Capua Vetere. Como mudar de país era terrível hobby de minha mãe, geografia e história sempre estiveram em minhas matérias prediletas. Eu já havia lido sobre aquele lugar medieval. Santa Maria tinha sido a maior cidade da Itália na antiguidade e um dos povoados mais importantes do Império Romano. Vai ver que ficaram com saudade da gente. Aqui, pessoal, berrou Igor, acenando para um grupo de rapazes estacionados na beira da estrada e me trazendo de volta à dura realidade. Fora o nosso grupo, não havia pessoas ou estabelecimentos por perto, apenas carros e caminhões que passavam em alta velocidade. Paramos junto a eles, que assim como os primeiros, também estavam vestidos de preto. A gangue era formada apenas por rapazes que deviam ter idades bem próximas. Um garoto se destacava no grupo por sua postura e olhar de superioridade. Ele tinha barba por fazer e os cabelos oleosos estavam desgrenhados. Assim como Richard, era alto e forte, mas menos atlético. Da forma como se portava e como os outros o tratavam, pareciam ser o líder. Finalmente! Paramos para descansar, Colin, respondeu Ben. Não te perguntei nada, imbecil.
Ben se encolheu todo. Colin virou seu olhar inicialmente para Richard e depois para mim, analisando-me minuciosamente por um bom tempo. Percebi Richard soltar um suspiro de desaprovação, mantendo intacta uma fisionomia ilegível. Impressionante. Venha cá, garota. Fiquei paralisada. É surda? Vem aqui agora. O tom imperativo de Colin era bem pior que o de Richard. Diante da minha dificuldade em descer da moto e com uma impaciência exagerada, Colin soltou um palavrão, puxou-me com força para perto dele e desatou a fazer piadinhas de mau gosto. É uma pena ter que acabar com uma gracinha destas, não é mesmo? Apresentou-me aos demais rapazes como se mostra uma valiosa mercadoria de leilão. Eles riam com gosto, idiotas. Olhem a perfeição destas lentes, inacreditável, e o aroma dela então, uau! Como um bicho, ele começou a me cheirar de cima a baixo, parando ao nível do meu pescoço. Fechei a cara e respirei fundo. Que tipo de brincadeirinha nojenta era aquela? É o cordão? Perguntou a Richard, que assentiu com um mínimo movimento de cabeça. Meu cordão? O que haveria de errado com ele? Fabuloso! Que satisfação concluir uma missão como esta, não é mesmo? Voltou a olhar para Richard, que nada respondia e o encarava sem esboçar reação. Mas é uma graça! Boneca! Seu lindo rostinho me é familiar. Engraçado! E deu de ombros. Também já se foram tantas missões... E sua risada cretina ecoou pelos seus súditos. Deixe-me ver uma coisinha, acrescentou, esfregando os dedos selvagens no meu rosto. Não toque em mim. Embora acuada, esbravejei e empurrei sua mão para o lado. Ele achou graça. A boneca é valente, é? Gargalhou e logo a seguir assumiu uma expressão desafiadora. Vamos ver como reage a isto. Colin segurou meus braços com apenas uma das suas mãos e começou a esfregar a mão livre no meu pescoço. Eu me debati, mas minhas forças não foram suficientes para me livrar de sua pegada. Desatei a xingá-lo quando senti que aquela mão asquerosa já havia ultrapassado a gola da minha blusa e começava a descer. Em uma fração de segundo, minha visão turvou e meu corpo enfraqueceu, como se alguém o tivesse desligado. Você não pode desmaiar, Nina. Chacoalhou-me meu subconsciente. No instante seguinte, Richard já havia entrado no meio de nós e paralisado a mão de Colin. Como mágica, meus reflexos voltaram a funcionar. Pode brincar à vontade, apenas não mate a garota, advertiu Richard irônico. Ela é minha missão. Para o melhor resgatador de Zirk, você anda bem desinformado, meu camarada, alfinetou Colin com um sorriso sarcástico. Shakur ordenou que você a transferisse aos meus cuidados. Impossível, rebateu Richard. Então leia. E retirou um envelope do bolso de sua jaqueta, entregando-o a Richard, cujo rosto tornara-se tenso à medida que absorvia o seu conteúdo. Ele permaneceu algum tempo com os olhos fechados, a testa lotada de vincos, até finalmente dobrar o papel, devolvendo-o a Colin. Pois que seja feita a vontade de Shakur, concluiu secamente. Ótimo. Mas aí não diz que é para antecipar a hora dela, retrucou Richard. Como? Você me ouviu. Aí só diz que é para eu deixar você concluir a missão, mas não menciona qualquer comando sobre antecipar a hora da garota. Protocolos. Retribuiu o sorriso falso. Lembra-se? Não fique todo confiante só porque é o protegidinho de meu pai. Saiba que no futuro aquele clã me pertencerá e você vai se arrepender de algumas atitudes do passado, ameaçou Colin. Será mesmo? Muita coisa pode acontecer até lá. Desafiou Richard com um jeito debochado. Não conte com isso. Colin rosnou e, sem delongas, ordenou ao grupo. Vamos, já perdemos muito tempo. Não conseguia identificar o sentimento que mais me consumia naquele momento. Ultraje? Raiva? Medo? Tristeza? Impotência? Uma coisa era certa. Eu estava absolutamente tonta com toda aquela conversa. Quem era Shakur? Que história era aquela sobre clã e protocolos? Suba, garota. Richard ordenou, sem perder contato visual com Igor. Sua fisionomia estava mais carrancuda que o normal. O que está acontecendo aqui? Determinação do tempo que lhe resta. Disse de forma educada e me lançou um sorriso mordaz. Dados concretos. Isso é ótimo. Disparei tentando disfarçar a sombra do medo estampada em minha face. Quanto tempo eu tenho, afinal de contas? Uns 18 dias. Ele jogou os cabelos negros para trás e respondeu de bate-pronto. A voz tranquila e casual. Parecia um comentário tão banal.
que se a pauta em questão não fosse a minha morte iminente, eu teria achado graça. Não conseguimos identificar a data correta. Sua mãe fez um serviço excepcional, por isso precisamos te levar para o seu provável local de nascimento. Por isso vieram para a Itália. Para me matar? Balbuciei. É o que achávamos, mas todos os sinais indicam a Tunísia. Tunísia? Isso é ridículo. Ele arqueou as sobrancelhas com descaso, deixando claro que minha opinião pouco importava. Certo. Engoli em seco e fui direto ao ponto. E chegando lá, vocês vão me matar? Ele desviou o olhar e não respondeu. Após horas de viagem, eles decidiram descansar em uma escondida parada de caminhoneiros no meio da estrada. Tudo planejado para que ninguém me visse ou conversasse comigo. Quando não era Richard, eu estava sempre escoltada por 2 seguranças do grupo. Chance de fuga? 0. Quanto tempo até Marsala? Indagou Colin a um dos seus homens. Ben o seguia de perto. Notei que Richard o escolhia para me vigiar sempre que precisava se afastar para tratar de algum assunto insano, tipo missões pendentes, perda de territórios e uma série de nomes sem sentido que eu mal conseguia ou queria gravar. Mais 5 horas, se mantivermos esse ritmo, respondeu o sujeito. Ok, algum sinal de outro grupo? Colin começou a piscar como uma espécie de espasmo ou tique nervoso. O outro homem arregalou os olhos, empertigou-se no lugar e, gaguejando, forneceu-lhe a resposta. Não, senhor, mas surgiu um problema. Perdemos nossa base de operações em Bari. O quê, imbecil? Não conseguimos qualquer comunicação com Leila. Como assim? Ben intrometeu-se assustado. Ela desapareceu, respondeu o subalterno. Um resgatador não pode simplesmente desaparecer e pronto, Colin rugiu. Eu sei, senhor, mas parece que foi algo pior. O rapaz se apressou em explicar. Leila deixou tudo para trás, como se a tivessem raptado. Não levou nada consigo. Seus afilhados também desapareceram. Sua casa em Bari estava arrombada. Por Tyron. Meu pai já foi informado? Sim, senhor. Ele quer que a procuremos. Não tolerará qualquer ataque de outro clã. Céus, que tipo de conversa era aquela? Aqueles rapazes realmente acreditavam no que diziam? Como se todos tivessem passado por algum tipo de lavagem cerebral. Viviam num mundo imaginário. Tinham hierarquia e tudo mais. Quem seria a tal de Leila? Uma pessoa que recobrou o juízo, abandonou o grupo e agora é tida como desertora? E Shakur? Seria ele o charlatão que comandava esse bando de degenerados? Envie 5 homens em sua busca. Sim, Colin. Richard os comandará. Mas Ben tentou interceder. Contive meu sorriso. Sem Richard por perto, algo me dizia que seria mais fácil arrumar um meio de me desvencilhar deles. Ande, repasse minha ordem. Bari fica no sentido oposto ao nosso. E quem você pensa que é para me dar ordens, Colin? Richard reapareceu no instante seguinte e sua face estava púrpura de fúria. Pensei que se importasse com Leila. Além do mais, não fui eu, mas sim meu pai, Shakur, quem ordenou. E com um sorrisinho de satisfação estampado no rosto, Colin lhe entregou outra carta, cujo conteúdo foi imediatamente tragado pelos olhos selvagens do adversário. Se for rápido, ainda conseguirá nos encontrar em Sabhan, antes da passagem. Visivelmente aborrecido, Richard desapareceu do nosso campo de visão, trotando e pronunciando palavras em uma língua indecifrável. Em seguida, estávamos de volta à estrada que cortava extensos campos de plantações que, pelo tipo de folhagem, pareciam de uva. Para variar, nenhum sinal de casas ou pessoas, somente uma aquarela de cores nos cercava. O verde vivo das folhagens contrastavam com as pinceladas de lilás, laranja e vermelho que se espalhavam pelo azul escuro do entardecer. Após algumas horas na garupa da moto de Colin, meu corpo começava a dar os primeiros sinais de cansaço. Minha musculatura contraída, repleta de ácido lático, era prova da minha exaustão. Por favor, preciso descansar um pouco. Implorei ao detectar uma vila com minúsculas casinhas surgindo ao longe. Era minha chance de fuga. Não. Por favor, eu suplico. Se eu não beber alguma coisa, eu acho que eu vou desmaiar. Apelei com a voz teatral. Droga. Resmungou ele enquanto sinalizava sua desaceleração aos demais. Eles pararam ao nosso redor. Tá passando mal. Temos que prender a garota em um de vocês e continuar a viagem. Não suporto mais o peso morto na minha moto. Eu preciso de um copo de água, por favor. Fiz cena. Tragam água. Os cantis estavam vazios. Já jogamos fora, anunciou um dos rapazes super amedrontado.
Inúteis, eu mesmo resolvo isso. Colin me puxou de forma agressiva pelo antebraço. Para minha felicidade, ele me conduzia em direção às pequenas casas de tijolinhos coloridos que eu havia visto. Assim que encontrasse qualquer pessoa, começaria a gritar e pedir por socorro. Eu ia desmascarar aquela gangue de assassinos. Meu otimismo durou pouco. Apesar de ser primavera, o vento frio que nos acompanhou durante todo o percurso piorou com o anoitecer e fez as pessoas se recolherem mais cedo. E, de novo, não havia nenhum transeante pelo local. Todos os sons e luzes vinham de dentro das humildes habitações. Era horário do jantar, vozes de pessoas conversando, sons de talheres chocando-se contra pratos, televisores ligados e crianças brincando eram facilmente identificados à medida que passávamos adiante das portas. Aquela caminhada começava a me afligir. Por que não tocou logo na primeira casa? Por que parecia escolher a casa em que bateríamos? Que diferença faria? De repente ele parou. Tudo parou. Até minha respiração parou. Angústia, apreensão. 5 minutos se passaram. 10, 20, 1 hora. O que estávamos aguardando? O que Colin estava esperando, afinal de contas? O único som ao nosso redor eram os uivos do vento em sua sinistra sinfonia. Quase fúnebre. De repente, os olhos de Colin começaram a se revirar, deixando visível apenas a parte branca das órbitas, como em uma crise epiléptica. Cristo, o que estava acontecendo? Logo em seguida, ele desatou a pronunciar frases sem o menor sentido. Acuada e nervosa, senti minha respiração falhar e meu coração acelerar no peito. Então, seus olhos voltaram ao normal, mas ele parecia aéreo, longe dali. Eu reconhecia aquele olhar, mas não me recordava de onde. De repente, uma corrente de calafrios passeava por minha pele. Pronto, agora eu tinha certeza. Alguma coisa ruim ia acontecer. Eu podia pressentir. Vamos, comandou ele. Com seus dedos afundados em meu braço, atravessamos a pequenina rua principal e paramos bem de frente a uma casa cujas paredes mesclavam o verde desbotado da pintura velha com uma grande quantidade de musgo que se entranhava. A casinha parecia abandonada, com seus muros descascados e vidraças quebradas. Colin esperou mais alguns minutos, quase me matando de agonia, e então ordenou: "Agora sim, pode bater." Então, ele me soltou e ficou logo atrás observando. Obedeci. Era chegado o momento. Minha chance de fuga. Minhas mãos tremiam tanto que quase não consegui tocar a campainha. Escutei o som de uma televisão ligada e uma voz resmungando. Em seguida, um par de chinelos anunciavam passos lentos em nossa direção. A porta finalmente se abriu, e enojada com a cena dantesca que se desenhou em minha frente, demorei alguns segundos até retomar o raciocínio. Um homem andrajoso e extremamente obeso veio me atender. Sua boca estava cheia de comida e um fio de macarrão ainda pendia pelo canto esquerdo do lábio. Ele não havia nem se dado ao trabalho de abandonar o gorduroso prato carregando-o consigo. Que é? Tive o desprazer de ver a comida dançando de um lado para o outro sobre a sua língua flácida. Segurei a ânsia de meu estômago e perguntei, prendendo a respiração: "O senhor poderia me arranjar um copo de água?" Colin me vigiava mais de perto. "Que porra é essa? Não vou ajudar vagabunda nenhuma a esta hora da noite. Tá pensando o quê?" Sem que ele pudesse esperar, empurrei sua gigantesca barriga para longe, precipitando-me para dentro da casa. "Socorro! Por favor, me ajuda! Eu fui sequestrada por este homem!" Implorava a plenos pulmões. "Que homem? Você é louca!" "Cuidado, atrás de você!" Berrei apontando para Colin. O homem franziu a testa e virou o rosto na direção de Colin. "Não tem ninguém aqui, sua..." Ah! Foi tudo tão rápido que meu cérebro teve dificuldade em processar o que meus olhos presenciaram. Como assim? Ele não havia enxergado Colin? O homem obeso olhava para o nada quando foi brutalmente atacado por Colin, que o socou com violência repetidas vezes na altura do fígado, fazendo-o despencar no chão como uma jaca, ou melhor, um porco. Seus olhos estavam arregalados, a boca espumando, jazia morto. Nada daquilo fazia o menor sentido. Cristo, um homem gordo como aquele morreu só porque levou uma série de socos no fígado? Vadia mentirosa, eu vou te matar, agora mesmo. Aproveitando-se do meu estado de atordoamento, Colin partiu como um bicho raivoso para cima de mim. Agarrou-me pelo cabelo e jogou minha cabeça contra a parede. Senti uma dor aguda e logo a seguir tudo ao meu redor começou a girar. No chão, meio desacordada,
Vi seu corpo ser arremessado longe no momento exato em que vinha me chutar. Colin trombou contra uma mesa e caiu ao lado do gordo abatido. Richard? Berrou ele assustado. Richard? Richard, não! Colin implorou ao ver o adversário partindo novamente contra ele. Colin, com quem pensa que está lidando? Imobilizando-o com o pé. Richard começou a esmagar o crânio de Colin com extrema irascibilidade. No entanto, não havia raiva em sua voz, mas um sarcasmo diabólico. Tentando se libertar, Colin começou a socar a perna de Richard, mas instantaneamente estancou com a ameaça do adversário. Richard era ainda mais intimidador com as palavras. Shhh! Se me acertar mais um único golpe, terá que ser muito rápido, se não quiser sentir seus miolos explodindo. E você me conhece muito bem para saber que não sou um sujeito que ameaça uma segunda vez. Será que eu terei que matar outra pessoa além dela? Consegui escutar a respiração acelerada de Colin. Tentando comer a merenda dos outros, indagou Richard displicentemente, enquanto continuava a pressionar a cabeça do adversário. Você não ia repartir a garota comigo? Mesmo sabendo que mal posso esperar pelo dia dela, que ando faminto por ela há um bom tempo? Faminto? O que ele queria dizer com aquilo? Eu ia... Ah! Não! Por favor! O pranto por clemência de Colin era vexatório. Muito bem, estamos entendidos. Sem hesitar, Richard deu-lhe um chute na barriga. Presenciar Colin se contorcendo pelo chão me deixou mais atordoada ainda. Eu não sabia qual dos dois me dava mais medo naquele momento. Verme. Richard permaneceu de costas por um bom tempo, como se estivesse reagrupando as próprias ideias até que andou em minha direção. Venha, garota, e me ajudou a levantar. Você acaba de decretar a sua partida antecipada. Contorcido no chão, Colin ainda tinha coragem de ameaçá-lo. Mal consegui olhar o desgraçado, pois Richard impedia meu campo de visão. Que ótimo, assim não terei que ficar dando cobertura a um inútil. Você verá. Verei, mas por enquanto é você que terá que se ver com Shakur. Rosnou Richard enquanto caminhávamos para a saída e o deixávamos caído gemendo atrás de nós. Ao sairmos da casa, o grupo de motoqueiros nos esperava do lado de fora. O ambiente ermo e escuro era iluminado apenas por lanternas das motos, e mesmo assim deu para notar que a habitual fisionomia de descaso dos rapazes havia sido substituída por uma diferente. Eles estavam realmente assustados, assim como eu. Não conte nada do que viu a ninguém, compreendeu? Se abrir o bico... Richard me ameaçou num sussurro antes de chamar o comparsa. Bem, dá uma força aqui, cuide dela. O que houve? Ela levou um tombo. Puxa, bem, caiu naquela conversa mole? Ele era tão inocente assim? Tenho um assunto a resolver. Não tire os olhos dela, fui claro? Richard ordenou e retornou para a casa onde estava Colin. Cuidadosamente, Ben me conduziu até a moto dele e, sem dizer uma única palavra, ofereceu-me um pouco de água. Eu recusei e ele assentiu sem contestar. Gentil colocou sua jaqueta sobre meus ombros e, por um instante, achei ter visto um olhar de piedade brotar em seu rosto. Fechei os olhos e tentei enviar meus pensamentos para longe dali, mas não consegui. Eu me sentia muito mal, por fora e por dentro. Queria acreditar que tudo aquilo não passava de uma dessas pegadinhas da televisão, que num passe de mágica tudo voltaria ao normal. Mas não, eu tinha presenciado outra morte cruel. O óbvio se desenhava com nitidez. Eu era refém de um grupo de assassinos. A atitude covarde de Colin e a reação tempestuosa de Richard foram confirmação disso. Após algum tempo, Richard veio ao meu encontro, checou minha cabeça e cada osso do meu corpo. Ai! Reclamei da sua falta de tato. Ele levantou uma das sobrancelhas e uniu os lábios, como quem segura o riso. Desde a queda do andaime, agora era a primeira vez que senti seus olhos azul turquesa brilharem novamente para mim. Fiquei absolutamente desconcertada e meu coração tornou a disparar no peito. O que é que está vindo com você, Nina? Gritou meu cérebro. Você viu o que ele é capaz de fazer. Devia estar morrendo de medo. Podemos ir, ordenou Richard ao grupo. Mas antes, quero que gravem uma coisa. Berrou para que todos o escutassem. A garota é minha missão. Coitado daquele que se esquecer disso. Já era tarde da noite quando chegamos à cidade de Marsala. De lá, pegamos uma embarcação com destino ao Golfo de Tunis.
O navio era decrépito e fantasmagórico, com suas velas rasgadas, a pintura descascada e no lugar onde antes estavam as letras de seu nome, apenas uma mancha escura se destacava. Parecia ter sido fretado para o nosso grupo. Um velho de aparência macabra e sorriso aterrador nos aguardava no pier. Cada membro do grupo lhe deu 2 moedas de ouro. 2 moedas de ouro? Uma para ir e outra para voltar? Perguntei petrificada ao ser remetida a uma cena mitológica. Ele é um barqueiro? Mais ou menos. Richard retirou 4 moedas de ouro e as entregou à figura encapuzada. Boa viagem. Soltou o homem satisfeito, deixando escapar uma risadinha maldosa enquanto eu guardava as moedas de ouro que eram depositadas em suas mãos. Definitivamente não seria uma boa viagem. Não mesmo.